Meus irmãos, vocês viram a propaganda do Itaú? Quem assistiu aqui a propaganda do Itaú? Um robozinho? Pouca gente, né? Eu vou colocar essa propaganda agora, tá certo? Eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não, mas eu não estou fazendo propaganda do Itaú. E não estou ganhando nada por isso, acredite. Mas eu queria soltar esse vídeo porque eu quero começar minha fala em cima da reflexão que essa propaganda faz. Da discussão que ela faz sobre o que significa ser humano. O que significa ser humano. Vamos assistir? Depois eu volto para a gente continuar nossa conversa. 30 quilômetros de congestionamento. Pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é o futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Eu descobri. É você. Você é o futuro. Itaú, por um futuro cada vez mais humano. Eu vejo a fala desse robô e acho que ele é otimista. Porque parece que ele está destacando só as coisas boas. Mas concordo com ele, porque aquilo que ele destaca é de fato aquilo que deveria ser o humano. A gente tem uma ideia equivocada de achar que o desumano, que errar é humano e que fazer as coisas erradas é humano, mas lembra qual é a nossa aplicação sobre o que significa ser desumano? O que é ser desumano? Nós dizemos que alguém é desumano quando essa pessoa não sente, quando essa pessoa não se compadece. E quando nós olhamos hoje para a nossa humanidade, talvez nós estamos conseguindo enxergar mais desumanidade do que humanidade. E a pergunta que eu faço é: onde foi que nós desaprendemos a ser humanos? Onde foi que nós desaprendemos a viver esta humanidade de forma tão humana? Quando nós nos tornamos frios, calculistas, talvez mais parecido com esse robô, que parece tão humano, né? É aí sim que nós estamos vivendo a desumanidade. Onde foi que nós desaprendemos a virar as costas para o nosso semelhante? Onde foi que nós desaprendemos aprendemos a virar as costas para o nosso semelhante? Onde foi que nós aprendemos? A gente olha para o Éden e vê no Éden o momento em que o homem e a mulher resolvem não olhar mais para Deus e começam a fugir um do outro.
Ali eles não estavam se tornando humanos, eles estavam se tornando desumanos. E o que aconteceu na noite de Natal? O que aconteceu no Natal, o que aconteceu nesta cena, pode colocar a próxima, mas no momento onde Jesus nasceu, nós temos um Deus que se tornou carne e Ele habitou no meio de nós. Um Deus que, mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu forma humana. O Bonhoeffer, que é um teólogo, ele diz que há quem diga que Deus despreza os homens, mas foi justamente por causa do homem que Deus se tornou homem. Foi justamente por causa do ser humano que Deus se transformou em ser humano, assumiu condição humana. Bonhoeffer ainda diz que quando Deus se transforma num ser humano, Ele vem com dois objetivos. Ele vem revelar a este ser humano quem ele é. E Ele vem revelar a este ser humano quem este ser humano pode ser. Porque esse ser humano tinha perdido a sua humanidade, se tornado frio, calculista, sem compaixão, com um olhar julgador. E Deus se faz homem e vem habitar entre nós para revelar o que significa ser Deus, mas o que significa ser humano. Leonardo Boff chega a dizer que Jesus de Nazaré foi tão humano, que só podia ser Deus. Ele foi tão humano, que só podia ser Deus. E eu gosto dessa foto da manjedoura, a próxima foto, Márcio, que mostra, a próxima foto, que mostra a manjedoura com a cruz. Porque é da manjedoura até a cruz que Jesus está de forma muito clara revelando o que significa ser humano. Jesus foi tão humano, que só podia ser Deus. Revelou de forma tão clara a divindade e a humanidade de forma tão bela, resgatando valores que a humanidade, que o ser humano, como eu e você, perdemos. Jesus vem, habita no meio de nós e vive uma vida cheia de humanidade. A humanidade de Jesus não estava simplesmente, meus irmãos, nas suas limitações, não. Mas a humanidade estava revelada na maneira como Ele era humano com o seu semelhante. No momento em que Jesus estava ali pregando para muitas pessoas, e Ele resolveu alimentar aquela multidão porque sentiu compaixão dela. No momento em que Jesus para de olhar para o ser humano e ensina que ser humano é não olhar para o ser humano simplesmente a partir dos seus erros, de que o ser humano ele não deixa de ter valor como humano simplesmente porque ele errou, porque ele pecou. Jesus diz que o valor do ser humano transcende aos seus atos. Jesus mostra que não existe ser humano mais valioso do que o outro e que qualquer ser humano tem valor. Ele faz isso quando ele acolhe o leproso, ele faz isso quando ele cura um doente, ele faz isso quando ele olha para aquela mulher que não tinha valor nenhum, primeiro por ser mulher, segundo por ser uma adúltera. E todos estavam querendo apedrejá-la, porque naquela cultura, naquela sociedade, o que ela fez, tirou dela o valor. Jesus chega e diz, o valor de vocês não está nos erros e acertos. O valor de vocês está em serem humanos, em terem sido criados por mim. E Ele estende àquela mulher a possibilidade de viver uma nova vida. O Natal é um Deus que vem a esta terra viver como ser humano, ensinando para a gente o que significa ser humano.
o que significa viver uma humanidade segundo o propósito de Deus. Porque viver uma humanidade desassociada do propósito de Deus, nós já sabemos fazer. Jesus vem dignificar o lugar da mulher. Jesus tinha um corpo discipular feminino. Jesus foi um dos primeiros a lutar pelo direito da mulher, pelo valor da mulher. Isso é novo, isso não é novo, isso vem em Cristo, isso vem em Jesus. Jesus foi o primeiro a dizer que todo ser humano tem valor, independente do que ele faça, porque Jesus não trabalha com a lógica do mérito. Ele diz: todo ser humano é especial para o Pai. Jesus diz: este Pai ama tanto cada ser humano, que ele é comparado a uma viúva que perdeu uma dracma, a um pai que perdeu um filho, a um pastor de ovelha que perdeu a sua ovelha. E ele larga tudo para ir atrás daquele que está perdido, porque aquele que está perdido tem valor. Tem valor. Você acha que a luta pelos direitos e pelo valor de todo ser humano começou no movimento civil lá nos Estados Unidos, com Martin Luther King? Não. Começou com Jesus de Nazaré, olhando para o leproso e diz: acolham o leproso, ele tem valor. Olhando para a mulher discriminada, diz: recebam, cuidem, olhem para a mulher com honra. Olhando para a criança que não tinha valor nenhum. Jesus chega ao absurdo de pegar uma criança. Os discípulos estavam brigando para saber quem que tinha mais valor, quem que ia valer mais, quem que valia mais, quem que ia ocupar o cargo melhor. Jesus interrompe a conversa, chama uma criança. Bota a criança no meio, ele senta e bota a criança no colo dele. E diz: quem quiser fazer parte do reino, que seja como essa criança. Vocês têm noção do absurdo que foi isso na época? Jesus estava dizendo: esta criança tem valor. Ela é um ser humano. Mas isso aí a gente já entendeu, a gente entendeu isso, a gente já compreende isso. Mas na época isso não era claro. Em muitos lugares isso ainda não é claro. E Jesus está dizendo que todas as pessoas têm valor. Todas as pessoas. Jesus pega um bandido, um ladrão do povo. Um ladrão do povo. Estou falando de quem? De Zaqueu. Ele vai comer na casa de Zaqueu. Muda a história de Zaqueu. Jesus não olhou para Zaqueu como alguém que deveria ser excluído da sociedade porque ele errou. Como ele não olha para mim nem para você como alguém que deve ser excluído porque errou. Jesus vem e na sua humanidade ele revela a cada um de nós o que significa ser humano. Humano. Nós perdemos isso. Nós passamos pelos que não têm pão e não damos pão. Jesus se compadecia destes. Passamos por aqueles que são errados, como se nós não fôssemos, e condenamos essas pessoas. Olhamos para aqueles que estão presos, simplesmente como um peso para a nossa sociedade. Quando Jesus disse que nós deveríamos visitá-los, que nós deveríamos cuidar deles. Jesus chega a dizer: eu estive nu e não me deste de vestir, eu estive com fome e não me deste de comer, eu estive preso e você não foi me visitar. Perguntaram: Jesus, mas quando que te vimos preso nu, com fome e sede? Toda vida que vocês não fizeram algo por estes pequeninos, era a mim que vocês não estavam atendendo. Jesus está resgatando o valor de quem não tem valor. E está convidando as pessoas que querem ser seus discípulos a viverem uma humanidade voltada para todas as pessoas.
todas as pessoas, a termos um olhar de compaixão por aqueles que sofrem. O Natal é Deus olhando, dizendo: eles estão entendendo nada, está tudo errado. Eu vou lá. Fez carne, habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E esse Jesus viveu da manjedoura até a cruz, revelando o tempo todo o coração do Pai. E o tempo todo o que significa ser humano. E não essa desumanidade que nós nos tornamos. Então o Natal é chance de nós pararmos e refletirmos de que existe uma humanidade perdida que nós precisamos resgatar. E que Cristo é o Verbo encarnado que revela muito sobre esta humanidade que nós perdemos. É tão interessante no Natal, meus irmãos, como a força de Jesus é muito grande. Pessoas que passaram um ano indiferente a toda a pobreza que existe ao nosso redor, no Natal, elas se tornam sensíveis. Tem um pessoal que mora na rua ali perto da minha casa e ontem tinha vários e vários carros parando. E vocês viram isso na cidade? Alguém fez isso, eu não estou condenando quem fez isso, não. Eu estou admirado de como que numa sociedade tão indiferente, ainda assim no Natal, a mensagem do Natal consegue sensibilizar de solidariedade esses corações. Porque é espantoso ver o fortalezense com seu porta-mala cheio de coisa ajudando o próximo. É espantoso. É dizer, o Natal ainda consegue produzir esse tipo de coisa. A mensagem de Jesus é tão forte, o nascimento desse menino, que nasceu naquela manjedoura, num lugar pobre, numa família pobre, numa cidade pobre, e desenvolveu um ministério no meio dos pobres, cuidando dos excluídos, resgatando o valor dos pecadores. A mensagem desse Jesus de Nazaré foi tão grande que até hoje, quando as pessoas lembram disso, elas se enchem de solidariedade. A parte triste é que isso dura só o Natal. Mas eu não estou criticando por fazer no Natal. Eu estou só dizendo que seria tão bom que esse Jesus, essa mensagem do Natal, ficasse presente em nossos corações durante o ano todo. Que nós resgatássemos o que significa ser humano. E passar por alguém que sofre e sofrer. E passar por alguém que chora e chorar. Passar por alguém que precisa e ajudar. Passar por alguém que é mau. E dizer: esta pessoa é alguém especial e de valor para Deus. Passar por alguém que é mau e dizer: eu também sou mau. Eu não sou diferente. A vida de Jesus é profundamente inquietante para cada um de nós. Jesus continua sendo intragável. Porque olhar para Ele mexe com a gente de um jeito que às vezes a gente prefere não olhar para Ele. A mensagem da cruz de fato é loucura. E é mais fácil viver uma religiosidade e uma espiritualidade sem Jesus. Porque quando você bota Jesus no meio, fica mais difícil. Você começa a entender o que é caminho estreito. Você começa a entender o que significa: o que é que vocês estão vindo atrás de mim? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse Jesus que no Natal transforma o coração de pessoas desumanas em humanas, possa mover os nossos corações todos os dias. Todos os dias. Possa mexer com a nossa vida, com a nossa relação, com o nosso olhar para a cidade, com o nosso olhar para os maus, para os culpados.
Nosso olhar para aqueles que são discriminados, que são excluídos. Deus possa mexer isso em nossos corações. O Natal é a mensagem de um Deus que vem a esta terra ensinar o ser humano a ser humano. Resgatar aquilo que foi perdido no Éden. Quando o homem parou de olhar para o Pai e começou a olhar para si mesmo e perdeu a visão do outro. Parou de olhar para o Pai, olhou só para si e perdeu a visão do próximo. Que nós sejamos, meus irmãos, resgatados e que a nossa humanidade ela seja restaurada. Amém, irmãos? Vocês entendem esse Jesus? Vocês compreendem esse Jesus que quebra com a lógica? Jesus não quebrou apenas com a lógica da época. Jesus continua quebrando com a lógica desta época também. Jesus não foi morto apenas pelos religiosos da época. Os religiosos de hoje também estão matando Jesus. Porque Jesus é intragável nesse sentido. Ele vai colocar a gente numa situação que não é confortável. O discurso da religião não, o discurso da religião é de boa. É de boa. O discurso de Jesus, ele é um discurso que mexe com a nossa vida. Você está disposto a viver uma humanidade segundo a pessoa de Jesus? A ser resgatado como ser humano a partir do olhar de Jesus? Esse Natal traga essa esperança, de que há esperança. E que eu possa olhar como aquele robozinho dizendo, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, vocês... É dizer, robô, tu está assistindo que canal, robô? Robô, sintoniza na África, para de olhar só para as Olimpíadas. Robô, sintoniza aí nas periferias da nossa cidade. Robô, tu tá vendo o quê? Tu acha que tem um algoritmo aí de, sabe, filtrando um bocado de coisa. Você está vendo um mundo que não é o mundo desse ser humano. Agora aquele ser humano que o robô fala é o ser humano que Jesus vem resgatar. É o ser humano que eu quero ser. É o ser humano que eu não sou, mas eu quero ser. É o ser humano que talvez você não seja, mas você quer ser aquele ser humano que para a corrida para ir resgatar o cara. O ser humano que acredita no milagre. O ser humano da mãe que aprende a ler para ensinar o filho. Que aquilo não seja exceção. Que aquilo seja a regra. Principalmente, meus irmãos, ou pelo menos naqueles que se dizem discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Amém? A manjedoura, que ela mude um negócio aí no nosso coração. Jesus, se o Senhor nasceu lá naquele dia e começou a ensinar a humanidade como ser humana, nasce no meu coração e me ensina a ser um ser humano, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade.